Olá, bom dia, tudo bem com você? Começando mais um projeto 626, nosso encontro matinal de sempre de segunda a sexta-feira aqui às 6h26 da manhã, tá bom? Todos os dias com um tema diferente, todos os dias com uma abordagem interessante para que o nosso dia comece com mais entusiasmo, para que possamos refletir a respeito das coisas que nos cercam, não é? De tudo que nos acomete e a maneira com a qual nós reagimos diante destas situações, tá bom? Portanto, bem-vindo, bem-vinda neste momento de troca de energias, tá bom? Inaldo, bom dia. Aline, bom dia também. Bom, você é o tipo de pessoa que às vezes se irrita com algum tipo de questionamento, você não gosta que façam perguntas, você se esquiva, você se irrita? Bom, vamos falar sobre isso, não é? A psicanalista Thaís Costa, nutricionista Helena, bom dia, minhas queridas, bem-vindas. Bem, a live de hoje eu quero falar a respeito daquilo que irrita o narcisista. O narcisista não gosta de ser questionado. É um tema interessante. Se quiser convidar mais pessoas para estarem conosco, basta você aí no canto inferior direito ter uma setinha, um aviãozinho, basta você encaminhar para as pessoas que você acha que merecem ou que devam estar com a gente, tá bom? Então, nesta live eu quero propor uma reflexão acerca dos questionamentos, das reações, enfim, do narcisista quando questionado, quando perguntado, quando, não vou nem falar encurralado ou colocado contra a parede, não é isso, mas numa relação, não é? Entre duas ou mais pessoas, evidentemente, há momentos em que precisamos esclarecer, precisamos explicar, precisamos falar sobre o nosso ponto de vista, precisamos falar sobre aquilo que nós pensamos, não é? Mas o narcisista, ele não gosta de ser questionado e ele vai se esquivar de várias maneiras, de várias formas. E é esta reflexão que eu quero propor para você. De repente eu mesmo vou perceber que, caramba, então eu sou narcisista? Ou então, eu conheço alguém que tem essa reação, que tem esse comportamento, portanto, ele é narcisista, não é? Sônia, também muito bom dia, tá bom, minha querida? Bem-vinda. Bom, então, o narcisista, nós já trouxemos aqui várias características daquele que se considera o dono da verdade. Ele é altamente sedutor, ele é encantador, ele chega com toneladas de amor no relacionamento intenso no começo, faz com que você se apaixone porque ele realmente é encantador, ele parece que é o provedor, parece que mantenedor, enfim, ele no começo, ele ou ela, não é? Na verdade, o narcisista pode ser ele ou pode ser ela, parece que é o parceiro, a parceira ideal. No entanto, com o passar do tempo, ele vai submetendo, ele vai constrangendo, ele vai colocando o seu parceiro, a sua parceira, numa situação de subserviência, porque ele é o máximo, ele é o maioral, ele ou ela, não é? É o maioral, que sabe, que tem o dono, que é o dono da verdade. E vai ameaçando e vai apresentando diversos comportamentos, diversas facetas que caracterizam o narcisista, tá bom? Bem, Jaciara também, muito bom dia. Então, Tiago, bom dia para você também. Ele não gosta de ser questionado, ele ou ela não gosta de ser questionado, porque primeiro que vai considerar-se o dono do saber. O narcisista é ele que sabe sobre política, sobre religião, sobre cultura, sobre arte, é ele que sabe o que é importante para a relação, não é? Sempre com o interesse dele. A opinião do outro não interessa, então ele é o dono da verdade, ele não gosta de ser questionado, ele sempre vai ter uma saída, ter uma sacada, uma resposta que vai demonstrar que é ele que sabe, é ele que é o dono da verdade, é ele que fez, é ele que faz, é ele que mantém, é ele que manteve até aqui, é ele que sabe planejar, é ele que sabe das coisas, é ele que sabe das consequências. Então o narcisista, ele vai se colocando neste lugar, o dono
da verdade, o dono do saber naquela relação, praticamente neutralizando a vontade do outro, neutralizando o conhecimento do outro. Aos poucos isso vai minando a relação. Ele não gosta de ser questionado porque ele se considera o dono da verdade, ele se considera o dono do saber. E ele vai dizer, eu conheço sobre isso, eu estudei sobre isso, isso para mim é coisa de rotina, não é? Eu conheço muito bem essa coisa, conheço muito bem isso, eu sei muito bem das reações, eu sei muito bem das consequências. Será que você não percebe? Não sei porque você me pergunta, eu sei exatamente o que vai acontecer, sei o que estou fazendo, por que você me questiona, por que você me pergunta, está duvidando de mim? Ele vai mudando o tom da sua resposta, vem uma ameaça, vem uma outra pergunta, vem uma ironia, vem uma provocação, e não propriamente aquela resposta, porque para o narcisista responder a um questionamento às vezes pode representar uma humilhação, não é? Nós já sabemos que o narcisista ele carrega consigo uma grande insegurança, uma baixa autoestima, ele precisa de aprovação, precisa de validação o tempo todo, precisa de aplauso o tempo todo, portanto quando ele é questionado, ele não gosta de sair deste lugar do sei tudo. Ele não gosta de dizer que eu não sei sobre isso, seria uma tragédia, seria uma desgraça para ele admitir que não sabe sobre certas circunstâncias, porque este outro, aquele que questiona, aquele que pergunta, na cabeça do narcisista, iria se aproveitar dessa fraqueza dele. E demonstrar fraqueza é tudo aquilo que o narcisista não quer. É proibido para ele, ele não pode, porque ele sabe de tudo, ele sabe sobre isso, e, portanto, se recusa a responder. Ele não gosta de ser questionado. Mais ou menos assim, você não sabe nada. Vai me perguntar uma coisa dessa, mas você não sabe de nada. Você não percebe, você não está por dentro, você não sabe construir isso, você não sabe fazer aquilo, porque me questiona se não vai saber fazer nada com a resposta, não vai fazer nada com este fato. Eu sei, fica tranquilo, eu sei o que estou fazendo, eu sei muito bem sobre isso, não é? Você não sabe nada, por que está perguntando? O que vai fazer com isso? O que você quer saber? Você percebe que ele sempre tem uma reação, uma resposta, às vezes agressiva, às vezes violenta, sempre se valendo de uma comunicação violenta para constranger este outro, para inibir este outro. O parceiro ou a parceira que faz uma pergunta, ele leva o tom da voz, ou ele responde com ironia, não é? Com muita ironia, para neutralizar este outro. O questionador, este parceiro, esta parceira, não é? Outra coisa, eu sou muito mais do que isso e você sabe disso. Não sei porque você me questiona, eu sou muito mais do que isso que você está falando. Parece que me trata com pequenez, parece que me trata com desdém, você me diminui fazendo esse tipo de pergunta, você me reduz perguntando esse tipo de coisa, você sabe que eu sou muito mais que isso, e aí começam a vir aquelas acusações, o famoso jogar na cara, não é? Eu sou mais do que isso, você sabe, foi eu que construí, você se lembra do começo, quando você estava naquela situação, foi eu que consegui fazer tal coisa, foi eu que fiz isso, foi eu que ajudei a construir aquilo, foi eu que conquistei aquilo, quando você precisou, eu corri atrás, eu que fiz. Este eu está sempre à frente, não é? É a primeira pessoa do singular sempre. Eu fiz, eu consegui. Quando a coisa não dá certo, é você. Aí vai já para a acusação. Então ele vai sempre se colocar neste lugar de eu sei tudo, de eu consegui, de eu providenciei, de eu conquistei, de eu estudei, de eu planejei, de eu fui atrás, de eu corri, de eu trouxe, eu lutei. Mas quando a coisa não dá certo, fala, eu tentei, mas você não quis, você só questiona, você só pergunta, você não faz nada, você é desanimada, você que não contribui, você é que faz dar errado, você é que não que atrapalha e sempre dá errado, que não dá certo. Você percebe? O eu sempre à frente quando representa ou pode representar uma conquista, uma luta positiva. E o você é na acusação, é no desdém, é no menosprezo. Já Ciara também muito bom dia. Tiago também muito bom dia. Bom,
Outra questão importante é que ele não gosta de ser questionado, então ele vai dizer: eu sou muito mais que isso, eu não vou nem responder a sua pergunta. Não vou nem responder a essa sua pergunta, porque a sua pergunta não merece resposta. Então, para você que está chegando agora, estamos falando aqui, o narcisista não gosta de ser questionado. Ele não gosta, isso o irrita, isso o tira do seu lugar comum, porque ele tem insegurança, essa sua soberba, essa sua arrogância, a sua prepotência, essa sua necessidade de dominar a relação, de tornar a relação tóxica, de submeter o outro, revela exatamente esta fraqueza, esta sua tremenda insegurança. Então ele vai dizer, eu nem vou responder essa sua pergunta. Sua pergunta é tão ridícula que nem merece resposta. Então sempre que ele é questionado, e que eventualmente uma resposta possa denotar um mínimo de sua fraqueza, o mínimo de que eu não sabia, o mínimo de que você está me ensinando alguma coisa, o mínimo de que eu possa ter feito uma coisa, por mínima que seja, alguma coisa de errada, evidentemente o narcisista vai se esquivar, vai dizer: eu nem vou responder isso. A pergunta é tão ridícula que eu nem vou responder essa sua pergunta. Não sei porque você me pergunta isso. É absurdo o que você está falando. Eu nem vou responder. Geralmente vira as costas e sai. Essa é uma característica forte do narcisista. É pura insegurança. Todo excesso esconde uma falta. É verdade, Thaís Costa. É muita insegurança, não é? Que ele não senta para debater um assunto, para conversar, para trocar ideias, né? O narcisista não tem disso, né? Outra questão importante, ele vai sempre dizer que você provocou essa situação. Aqui vai começar então as provocações do narcisista, as respostas, esta devolutiva de agressividade. Quando pergunta se ele se esquiva, ele se mostra prepotente, ele se mostra arrogante, o dono da verdade. O seu interlocutor, seu parceiro, sua parceira vai questionar, vai falar alguma coisa, ele vai dizer: você provocou isso. É você que sempre faz perguntas idiotas, é você que sempre faz aquilo, é você que destrói a relação, é você que não corre atrás, é você que não quer se mover, é você que não contribui, é você que fica na mesmice, é você que começa a acusar o outro. Quando na verdade é uma grande insegurança dentro dele, é uma baixa autoestima, ele está perdidaço, não sabe por qual caminho seguir, não sabe o que fazer, não sabe o que buscar, não sabe onde se apegar para sair daquela situação. E ele usa este outro, ele vale-se desse outro numa relação quando há uma exacerbação desse transtorno de personalidade narcísica, o narcisista extremado é insuportável, é uma relação tóxica, porque ele é o dono da verdade, né? Mas não é que ele é agressivo toda hora, não, ele é encantador, ele é sedutor, ele demonstra amor, demonstra segurança, ele faz com que o outro fique num lugar de dependência emocional, de dependência dele, porque ele que provê, ele é que faz, ele é que providencia tudo. Então ele é sarcástico, ele é inteligente, não é? Outra coisa que ele vai dizer: de novo isso, sempre a mesma ladainha, meu Deus, mas você não aprende, de novo essa pergunta, se for para ser assim, olha que é melhor, então dar um fim nisso. De novo essa ladainha, de novo essa pergunta, eu já te falei 1 milhão de vezes, olha que eu não quero mais que faça pergunta, isso me irrita, isso me entristece, você desconfiando de mim, de novo essa pergunta, olha que ele está invertendo o jogo, ele está fazendo com que você sinta-se culpada por ter perguntado alguma coisa. Então ele não gosta de ser questionado, ele não gosta de ser perguntado, ele não gosta, não admite a possibilidade de fazer uma pergunta: onde é que você estava, por que você chegou tarde, coisas normais numa relação, ele não admite, porque ele acha que não precisa prestar contas ao parceiro, à parceira, não precisa dizer onde foi, não precisa dizer com quem estava, não precisa dizer o que está fazendo, não precisa dizer onde gastou aquela grana, por exemplo, não precisa dizer, enfim, como não, se uma relação amorosa é uma divisão, é nós e não eu. Então para o narcisista não existe nós, é sempre o eu, primeira pessoa do singular, não é? Não há essa admissão de nós lutamos, nós conseguimos, nós fizemos, nós trabalhamos, nós corremos atrás, nós, não há. Ele não gosta de ser questionado.
O narcisista não gosta de ser questionado. Ele assume um trono e não quer sair de lá, porque ele sente-se rei o tempo todo e quer que seus súditos ajoelhem diante de si, principalmente aquela pessoa com quem mantém uma relação amorosa, seja ele ou seja ela. Narcisistas são homens e são mulheres, não é? Outra coisa, quando faz uma pergunta, ele fala: qual é a sua intenção, hein? Você está querendo me humilhar? É? Você quer me humilhar? Você quer me desdenhar? Você quer me colocar para baixo? Olha só o tipo de resposta para neutralizar a pergunta. Quando ele é questionado, ele vai dizer: você está querendo me humilhar? É isso? De novo essa ladainha? Já cansei de falar 1 milhão de vezes para você. De novo? Está desconfiado? Você não está bom assim? Vê o que você faz. De novo essa pergunta: você está afim de me humilhar? Perceba então que ele estrategicamente ele procura inverter. Tipo assim, fazendo com que o outro pare de questionar, pare de perguntar, porque senão vai dar merda na relação, vai separar-se. E aí esse que está questionando vai sentir-se culpado. Então ele cria uma estratégia emocional para que o outro pare de questioná-lo, porque se continuar assim, vai prejudicar a relação e o culpado será este outro. Olha como age o narcisista. É um transtorno de personalidade. Invertem o jogo para o outro sentir culpado. Exatamente isso, Thaís Costa. São especialistas. Eles sempre usam dessa estratégia comunicacional para inverter, para persuadir, para fazer com que esse outro sinta-se culpado por tudo que está acontecendo. E às vezes nem acontece uma coisa tão grave na relação, não há de fato uma traição, não há de fato algo grave. Às vezes nem há isso. É o fato de não querer ser questionado. Por quê? Porque ele é o dono da verdade. O que ele quer, na verdade, é um alavercamento, ou seja, que o seu parceiro, a sua parceira, ajoelhe-se a seus pés. Não é uma relação onde ambos precisam ser humildes, mas é que o outro sinta-se humilhado, sinta-se dependente realmente emocional e até financeiramente, se for o caso, para que ele possa controlar esta situação, manipular esta relação, não é? Então o narcisista não gosta de ser questionado. Se você estiver se identificando com algumas dessas características, leve isso para a sua análise pessoal. Se você vive isso com uma pessoa, leve também para a sua análise pessoal, porque conviver com o narcisista não é fácil. Ser narcisista, reconhecer esse narcisista é um desafio brutal, não é? Mas muito importante para o meu autoconhecimento, para que eu saia, para que eu controle esses meus impulsos, para que eu controle essa minha realidade. Portanto, se eu me descubro narcisista, o que é bastante difícil, a análise pessoal com narcisista não é fácil, porque sai pela tangência, sai por aqui, discursos decorados, sempre trazendo mérito, sempre trazendo conquista, sempre trazendo as suas características pessoais, enfim, né, sempre positivas, dificilmente reconhecendo alguma fragilidade, mas é preciso, é importante falar sobre isso. É muito importante que eu fale sobre isso, que eu me reconheça, não é? Me reconheça arrogante, soberbo, prepotente, egocêntrico, enfim, e narcisista também, se for o caso, né? W. Fiorese, também muito bom dia. Outra coisa que ele vai dizer, quando ele é questionado, ele vai perguntar: você está querendo fazer briga? Você está querendo provocar uma briga? Você parece que quer brigar comigo, e toda hora essa ladainha está perguntando de novo: você quer brigar comigo? Você quer estragar a relação? Você está afim de dar um fim em tudo? Você está afim de dar um basta nesta relação? Você percebe que as respostas são sempre agressivas, sempre violentas, no sentido de fazer com que o outro sinta-se culpado, que o outro sinta-se intrometido, que o outro sinta-se que está agredindo, quando na verdade é só um questionamento. Você está afim de acabar a relação, é isso? De novo com essa ironia, de novo essa pergunta. Eu sei sobre isso, você sabe que eu sei, você sabe que foi eu. Aí começa a trazer questão do passado. Foi eu que fiz isso, foi eu que consegui aquilo, eu que trouxe tal, eu que mantive tal, eu que te socorri em tal, eu que te ajudei em tal, a tua família quando precisar, eu que faço, não é? Ele pode até ser um cara pronto, ou uma pessoa pronta para resolver, mas ele joga muito na cara. Ele vai humilhando este seu parceiro, vai humilhando essa sua parceira, ele vai fazendo com que o outro vá se tornando dependente emocional, tentando neutralizar de todas as formas as possibilidades desse outro crescer.
de vir a se igualar, porque ele não se iguala, ele não se permite. Ele não permite que estar no mesmo nível, mesmo degrau. Todos têm que estar no degrau de baixo. Percebe? Então ele não gosta de ser questionado, não é? Outra coisa, o que está querendo? Por que está fazendo isso, hein? Então você faz uma pergunta, ao invés de responder a pergunta, olha, nossa, por que chegou tarde hoje? Não é? Poderia dizer, não, eu estava vindo, teve uma blitz na estrada, parou, enfim, foi um saco, ficamos lá até os policiais fiscalizaram todos os carros, ou então eu fiquei até mais tarde no escritório, ou então eu passei na padaria, pegar um pão, alguma coisa, encontrei com os amigos lá, comemos um salgadinho, contamos uma piada, porque eu saí, a hora que eu estava saindo, o vizinho estava no portão, ficamos conversando, explica, é só explicar. Aliás, afinal, quem não deve não teme, é só explicar, e por que não explicar? Não devo satisfação da minha vida para ninguém. Que lei do engano, quando você casou é tudo partilhado. Não é? Claro que eu vou ter que saber onde eu estava. Que ele preocupa-se. E por que não falar que eu estava saindo, parei de conversar com o vizinho, o guarda parou e tal. O que há de errado em falar isso? Não é? Então, quando eu escondo, por que eu estou escondendo? Por que eu acho que eu não preciso falar para o parceiro, para a parceira? Então, vamos nos tornarmos eremitas, vivemos sozinhos, não é? Se estamos juntos, a vida é partilhada. A relação é um compartilhamento, é um partilhamento, evidentemente, onde quando eu sei do outro, sei da outra, enfim, evidentemente a relação se torna mais saudável. Agora, se eu não quero falar, não quero responder, cala a boca, não precisa, o que é que você quer com isso? Isso não te interessa? Não interessa? Por que isso? O que há por trás disso? Esse é o questionamento da psicanálise. O que há por trás disso? Por quê? Porque se eu sentar, se eu conversar, eu vou trazer este outro no meu nível, eu vou dar a ele condições de igualdade na relação, e eu perco o posto de soberano, de sei tudo, de sabe tudo, de controlador daquela situação. Então, estas são algumas características do narcisista, que não gosta de ser questionado. Ele não gosta de ser perguntado, ele tem aquilo como uma agressão, ele tem aquilo como uma violência, ele tem aquilo como uma intromissão, como uma invasão da sua privacidade, e não é. Não é, nem sempre é uma invasão da privacidade, é só uma pergunta, é só um partilhamento, não é? É só um compartilhar das atitudes da vida a dois. Então, meu querido e minha querida, não é fácil conviver ao lado de um narcisista extremado. E ele não se reconhece. É muito difícil um narcisista se reconhecer narcisista. E quando se reconhece, submete-se à análise pessoal, cheio de resistência, cheio de travas. No seu discurso sempre vai aparecer este outro menor, este outro submisso, este outro incapaz, este outro incompetente, este outro agressivo, este outro que é o violento, este outro que atrapalha, esse outro que arruina a relação, esse outro... Enfim, o outro aparece como uma espécie de estorvo, porque ele precisa dessa justificativa até para explicar-se nos eventuais fracassos, não conquistas ou demora para conseguir determinadas situações. Essa é uma característica do narcisista, não é? Ele não gosta de ser questionado. Outra questão importante, o que você quer, por que você faz isso, não é? O que você está querendo, hein? Que tipo de pergunta? Eu não entendi direito. O que você está querendo? Por que você faz isso, hein? De novo isso? Por que você está fazendo isso? Se for assim, eu vou embora. Aí começa, quando ele percebe que está acuado, quando ele percebe que está em situação de perigo, digamos assim, ele começa a dizer, se for assim, se continuar assim, eu vou embora. Ora, ao longo da relação, ele submeteu este outro, ele condicionou a relação a eu sei, eu que vou prover tudo, eu que vou resolver as questões, sou eu que corro com sua família, sou eu que faço isso, sou eu que faço aquilo, é eu que mantenho, é eu que... Enfim, eu que sei resolver as situações. Ele vai ser colocando no lugar de suprassumo, de líder da relação, de faz tudo na relação, que quando questionado ele vai dizer, se continuar assim, eu vou embora. Uau! Então veja que quando ele diz, se continuar assim, eu vou embora, ele está dizendo ao outro, vai ficar sozinho, vai ficar desprezado, não vai encontrar outra pessoa que vá resolver, que te ame, que te abrace, que te acolha como eu faço isso. Ele
ele começa então a ameaçar este outro. Eu vou embora. Não há necessariamente uma agressão física. Não estamos falando que o narcisista ele vai matar, ele vai espancar, ele vai dar murro, ele vai colocar veneno na comida. Não é nada disso. Narcisista não é isso. Não estamos falando do psicopata. Ele não chega a este ponto, não é? Exceto se for exageradamente extremado, beirando a psicopatia, o psicopata, não é? Mas não é exatamente isso, não é? Bom dia, professor, livro incrível. Opa, a psicanalista, professor Caldeira. Johnny, ô Johnny, como é que vai, Johnny? Tudo bem? Grande abraço, meu querido. Livro incrível, falando aí do livro Aprendendo a Aprender, não é? Então, este narcisista vai acabar falando, trazendo uma acusação, ele vai devolver à vítima a culpa. Aquele que está sob sua rédea, sob seu domínio, é que vai ser o culpado, que vai ser o responsável, porque com suas respostas ele começa a dizer: eu vou embora, então eu não preciso viver essa situação. Olha a perspicácia do narcisista. É o seu parceiro ou parceira que é vítima, que sofre aquela situação, que está angustiada, que está vivendo, que está questionando e vai dizendo: eu não preciso viver esta vida. Ele se coloca no papel de vítima, ele transfere a responsabilidade, ele transfere a culpa. Numa relação entre duas pessoas que se gostam, que se amam, é natural que as coisas sejam discutidas, é natural que pergunte-se: onde é que você foi, meu bem, onde é que você está fazendo, por que demorou tanto hoje? Ele não tem nenhum problema de responder. Ora, eu estava, como eu disse já, no início da live, eu fiquei até mais tarde no escritório, estava saindo, a vizinha parou, ou aconteceu um acidente, ou tinha uma blitz na estrada, ou eu parei na lanchonete pegar um lanche, tinha uma fila grande, eu parei, fala, não tem, por que não falar? Por que não falar com o seu parceiro, com sua parceira, sobre o que aconteceu? Uma pergunta simples como: nossa, você atrasou hoje, o que aconteceu? Nossa, aí levanta aquela poeira, faz um estardalhaço, porque não pode ser questionado. Ele é o dono da verdade, é o dono do saber. E quando isso vai se agravando, quanto mais se agrava, ele vai então acusar este outro. Dizer que se continuar assim, eu vou embora. Eu não preciso viver esta situação. Olha só, é ele que submete este outro, esta outra, mas vai dizer: eu não preciso viver esta situação. Ou seja, o narcisista, ele quer ocupar um lugar de supremacia, um lugar de controle absoluto da situação. Eu repito, ele não é necessariamente violento no sentido de agressão, de agredir, não é, fisicamente, de bater, de espancar, de machucar, não é isso. Mas este controle psicológico da situação é uma característica do narcisista. Então, se você se vê nessa situação, meu querido, minha querida, leve para a sua análise pessoal, trabalhe isso enquanto há tempo, não é? Sempre há tempo. Se você vive uma relação assim, com as pessoas narcisistas, que querem controlá-lo, você tem duas opções: decide conversar, dar um jeito nessa situação, ou submeter-se a uma vida de subserviência, de dependência, de alienação, de calar a boca e de viver infeliz para o resto da vida. Porque aqueles momentos de felicidade ao lado de um narcisista, eu repito, é charmoso, romântico, sedutor, encantador, não é? As mesmas características iniciais, digamos assim, superficiais, do psicopata, que também é charmoso, é encantador, é bom de argumento, sabe persuadir a pessoa, sabe encantar com a sua fala maravilhosa, conhece a língua portuguesa, fala de uma maneira charmosa, romântica, seduz, enfim, ele seduz, ele encanta. Ele vai persuadir este outro a acreditar que a relação será maravilhosa, porque eu sou o dono do saber, não é? Eu sei tudo, fique tranquila que resolverei tudo. Ao meu lado, a sua vida será maravilhosa e assim por diante. E depois, quando questionado, ele vai dar um jeito, ele vai articulando, ele vai criando formas para fazer com que este outro, a sua vítima, seja responsável caso a relação não dê certo. Ele inverte o jogo, como disse que a psicanalista Thais Costa, ele inverte o jogo e faz com que o outro se sinta responsável pelas coisas não estarem dando certo. Então, para finalizar a live, eu pergunto: por que
não responder, por que não dividir a situação, as responsabilidades? Se eu não gosto de responder, se eu não gosto de ser questionado, se tudo que minha parceira, meu parceiro me pergunta, eu tenho como uma agressão, eu tenho como uma provocação, provavelmente há uma questão narcísica que eu devo trabalhar, que eu preciso levar para a minha análise pessoal. Rafinha, também muito bom dia. Johnny, também muito bom dia, Johnny. Abraço para todos vocês, muito obrigado pela participação. Nosso encontro matinal aqui às 6h26 da manhã, no Projeto 626. Hoje falamos sobre claro que essa aqui é apenas uma pitada. Outras lives já falei sobre o narcisista, hoje eu trago mais um pouquinho, certamente outros dias trarei mais uma pitada, porque há certamente muitas questões que podemos trazer aqui do comportamento da pessoa narcisista, tá bom? Grande beijo para você, ótimo dia, tchau.